Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Jonês. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a influência gravitacional de outros planetas, continuando o final do vídeo que eu fiz, do último vídeo que eu fiz, né? Que eu citei Vênus no final do vídeo e vou explicar um pouco melhor a minha ideia aqui sobre a influência gravitacional de outros planetas no clima e até no tectonismo do nosso planeta, né? É algo que eu comecei assim, eu acho que por brincadeira, né? Da última vez que Vênus se aproximou da Terra e como eu uso muito Celestia, né? E para ver os movimentos do planeta, ver eclipse, fases da Lua, né? Latitude que a Lua tá, inclinação da órbita lunar. Eu acabei notando alguns padrão, né, nessa época que Vênus se aproximou da Terra, né? E agora Vênus está chegando de novo. Mas antes disso eu vou dar como é que fala? Como que eu posso dizer? Uma avalizada no assunto, né? Porque talvez ninguém fale sobre isso ainda, né? Então, vamos lá então. Eu vou só recapitular uma coisa aqui. Recentemente houve a aproximação de Júpiter com Urano, né? Ou seja, é uma espécie de enfileiramento aqui, né? Se você for olhar, temos a Terra, Júpiter e Urano. E coincidência ou não, né? Ele está aqui próximo da constelação de Touro, né? Júpiter e Urano, e próximo entre a constelação de Touros e Peixes, né? Urano e Júpiter. Está mais dentro da constelação de Touro. Isso aconteceu em abril de 2024, né? Eu vou dar uma passada no tempo aqui. Aí tá lá, Júpiter passou por Urano, né? E tá avançando, né? Aí ocorreu, coincidente ou não, coincidência ou não, ocorreu isso daqui, que todo mundo já sabe já do que aconteceu, né? No dia 27 de abril, ganhou força no dia 29, né? E aí fez aquele estrago que todo mundo viu, né? Guaíba subiu pra caramba. Coincidentemente, eu não estou falando que é só essa configuração específica que pode influenciar o clima no nosso planeta. Eu acho que isso é uma área de estudo que deve ser aberta, uma área nova para investigar quais configurações realmente têm alguma influência no clima na Terra. E não só isso, a influência que impacta também a crosta terrestre, gerando terremotos e atividades vulcânicas, né? Voltando ao assunto, coincidentemente, né, a gente viu aí, né, a posição, né, ou seja, dia 27, dia 29 e a gente está no dia 25, ou seja, esse pequeno alinhamento, a Lua, ela é como um catalisador. Quando ela passa em oposição a uma determinada configuração, né, planetária, ela desencadeia uma força gravitacional. Isso é algo meu. Existe uma linha que conecta todos os elementos aqui, entendeu? E o nosso planetinha ali no meio. E mexe com o clima do nosso planeta, né? Então a gente está aqui, dia 25 houve esse alinhamento e coincidentemente
aconteceu isso daqui 2 dias, alguns dias depois. Coincidência? Vamos ver. Aí a gente tem aqui, né, um recorde que aconteceu em 1941, né, em que também aconteceu uma inundação recorde também lá no sul. E tem algumas imagens aqui, né? Olha aqui, ó. O pessoal precisou andar até de barco, ou seja, a gente tem que levar, ó, aqui as fotos aqui dos bairros debaixo d'água. A gente tem que lembrar que a quantidade de a população nessa época era muito menor, a infraestrutura local também era muito menor, então os números não são compatíveis com os números atuais. E outra, apesar de ter muita foto mostrando esse acontecimento, a comunicação nem se equipara a que é hoje, né? Mas enfim, se a gente for voltar aqui no software, né, para 1941, deixa eu voltar aqui, vamos lá. Vamos voltar para 1941. Pronto. E olha lá quem que a gente encontra ali, né? Deixa eu ver a data específica aqui. Deixa eu ver aqui. Hum, inundação de Porto Alegre. Mês, ó, aqui durante os meses de abril e maio. Então a gente está no abril, então vamos supor que aqui a gente tem Júpiter e Urano. Então aqui, ó, a gente tem até um aglomerado ainda maior nessa época. Porém, né? Se você notar aqui, a órbita lunar que a gente está aqui agora é o que eu sempre costumo sempre falar. A gente tem a inclinação da órbita lunar que varia mais de 10 graus com relação ao equador terrestre, ou seja, esta linha de fundo. Se a gente for analisar aqui nessa época, a inclinação da órbita lunar ela estava com relação ao equador terrestre, ela estava nos aproximadamente aqui, ó, 18 graus, ou seja, a inclinação mínima. Para mim, o que que acontece? Quando a inclinação está aqui nos 28 graus, é a que a gente está atualmente, o clima no mundo inteiro, como a gente já observou aí nos dias que passou, fica muito agitado. Então, vou citar aqui mais ou menos o furacão Katrina que a gente teve, entendeu? Esse furacão Katrina, ele aconteceu às vésperas da inclinação da órbita lunar de 28 graus com relação ao equador terrestre, ou seja, o clima na inclinação de 28 graus ele fica turbulento no mundo todo durante alguns anos, entendeu? E antigamente, na última precessão, em 2005, 2004, ali, às vésperas da inclinação máxima, que é o período que a gente está passando agora, né? Que a gente já viu o furacão Helena e teve o outro furacão Milton agora, né? Não preciso nem citar, que fez um estrago equivalente ao Katrina. Ou seja, a gente está na mesma situação. Nessa época aqui, em 1941, a gente estava na inclinação de 18 graus. Para mim, esse é um conceito meu que eu, através de observações e de pesquisas na internet, a inclinação de 18 graus para o clima é mais brando. Ou seja, a gente se comparado com a nossa época agora, de 2024, que aconteceu a inundação do RS, a gente está na inclinação de 28.
Em 1941, a gente estava na inclinação de 18 graus de latitude, ou seja, o clima era fraco. E ainda assim, a gente teve uma forte influência gravitacional. Por causa do quê? Daqueles atores lá em cima. Todo mundo naquela galera, aquela galera lá. Aí você imagina a Lua passando do lado de cá da Terra, né? Fazendo um cabo de guerra gravitacional com aqueles elementos lá do fundo. Júpiter, Urano, Vênus. Deixa eu ver a distância de Vênus. Vênus está atrás do Sol, né? Mas ainda assim teve um estrago grande naquela época. E isso é porque não foi noticiado na sua totalidade, né? Porque a comunicação, como a gente sabe, em 1941 era muito limitada. Então a gente não sabe realmente o estrago que foi feito ali, né? Enfim, mas é segundo a história aí, né? Os indígenas já que moravam naquelas partes ali, eles já sabiam muito bem disso, né? E moravam nas partes elevadas ali, porque eles diziam que as terras lá de baixo pertenciam às águas. E aí, né, segundo a história, Blumenau lá foi tirar satisfação com os índios, porque ele estava invadindo a terra dos índios e tal. Aí o índio pegou e falou para ele assim: aquelas terras pertencem às águas, não pertencem a nós. Que, enfim, eles formaram a cidade ali embaixo, né? E aí tem essa história aí. E aí aconteceu que quando eles chegaram, pouco tempo depois, inundou tudo lá embaixo, né? E bom, aqui já deu para ter uma pequena noção, né, da influência gravitacional, né, sobre o nosso clima. E agora vamos voltar para a época atual, né? Então, na nossa época atual, a gente já sabe já que a gente está na inclinação de 28 graus, né, da órbita lunar com relação ao equador terrestre. Se você olhar esse desenho aqui, você vai entender melhor, né? A inclinação da órbita vai mudando, aumentando e depois diminuindo ao longo dos anos, né? É, em 2005, 2006, né, a gente ainda não tinha essa quantidade de informações em tempo quase real, plataformas de vídeos como o YouTube estavam nascendo em 2004, 2006, para noticiar o estrago na sua totalidade, né? Ou seja, para mim que toda a precessão da órbita lunar, ou seja, a inclinação quando chega na inclinação máxima de 18 graus, de 28 graus, o clima fica agitado no mundo todo. É vendaval, temporal, nevascas, recordes, né? Então, para mim, isso já é de lei e está sendo comprovado aí. Como eu já citei em outros vídeos lá atrás, já citei o Katrina e etc, né, que ia acontecer, eu já avisava lá nos outros vídeos mais antigos meu, né? E que isso ia acontecer e está acontecendo, né? Bom, aí eu tenho para mim, né, que se não bastasse somente isso, atualmente a gente está com no meio de um outro ciclo também chamado máximo solar, que deve ter também sua influência, né, no clima, pode catalisar, ou seja, potencializar os estragos no planeta. Essa, como é que fala? Essa junção desses dois fenômenos, ou seja, a inclinação de 28 graus junto com o máximo solar, né, que está acontecendo agora, ela não acontece desde 1941, ou seja, é plena inclinação máxima junto com o máximo solar. Se você for olhar aqui, né, ciclos solar,
Deixa eu ver se eu acho algum gráfico aqui mais longo, né? Deixa eu ver aqui, abrir uma nova guia. Então aqui, ó, aconteceu o máximo solar, que foi quando aconteceu a última em 1969, né? Só que esse máximo solar, ele foi de aproximadamente 200 manchas solares aqui, né? Dizem que esse máximo solar que vai acontecer agora, né, que está acontecendo agora em 2024, ele vai ultrapassar as 210 até as 260 manchas solar, podendo talvez ir até além, né? Então, ou seja, é a junção de dois ciclos. Eu tenho para mim que, como vocês sabem, o Sol é responsável por aquecer o planeta, né? E durante as manchas solares ocorrem muita ejeção de massa coronal, ou seja, o Sol fica mais agitado nessa época, mais ativo, e eu tenho para mim que o Sol, como responsável por aquecer o planeta, durante esse período de atividade, o nosso planeta também esquenta, entendeu? Ou seja, é um catalisador para a precessão nodal lunar, né? Aí, se não bastasse esse catalisador, a gente vai ter outro catalisador, né? Que é aquele danado ali atrás, que em breve, né? Vou afastar aqui. Aqui a gente está vendo. Vou colocar todas as órbitas aqui, né? Cadê? Órbita dos planetas. A gente tem Vênus ali. Aqui no meio está o Sol, né? E Vênus está chegando, né? Aqui a gente está passando os meses, novembro, e Vênus se aproximando. Vênus tem praticamente o mesmo tamanho que a Terra, né? A gente já tá quase o mesmo diâmetro que a Terra. E fevereiro do ano que vem, de 2025, e em março, né, de 2025, ele vai se alinhar aqui. E olha lá os outros elementos lá no fundo: Netuno, Saturno, Mercúrio na mesma linha. Então eu tenho para mim que ele vai ser um grande influente gravitacional, não só no clima, mas quando ele estiver chegando ali sei lá, nas suas, deixa eu pegar aqui unidades astronômicas, né? Aqui, mais ou menos aqui, talvez, deixa eu ver aqui, janeiro. Aqui ele já está 0,75 unidades astronômicas. Então, a partir daqui, né, talvez, ou até antes, né, ele, deixa eu só pegar aqui vai ter um alinhamento, né, dia 17 de janeiro, esse alinhamento aqui pode ser perigoso, né, ó, se você olhar aqui, ó, a Lua do lado de cá, a Terra ali no meio, né, aí depois vem Vênus e Saturno lá no fundo. Isso aqui é o protocolo para dar merda, a configuração para dar merda, tanto no clima, às vezes tectônico, às vezes algum vulcão explode. Enfim, eu acho que eu já consegui passar a ideia do que eu estou tentando dizer. Para resumir, né, o que eu quero dizer com tudo isso? Deixa eu só voltar aqui no tempo, né? O que eu quero dizer com tudo isso é que a partir de agora, até a chegada de Vênus
na sua proximidade máxima, que vai acontecer em meados de março do ano que vem, o clima vai ficar agitado. Lembrando que o clima por si ele já está agitado por causa da precessão no nodal lunar, ou seja, por causa da inclinação de 28 graus da órbita lunar. Aí a gente tem o máximo solar, que também é um catalisador. Se ele esquentar demais o planeta, maior evaporação de umidade dos oceanos, maior precipitação nos continentes, ou seja, maior tempestade, ou seja, no início do nosso verão e o início do inverno no hemisfério norte, a coisa pode ficar muito doida climaticamente falando. E logo depois disso, os terremotos também, né? E agora eu vou tentar fazer mais umas previsão mais acurada, né, de sismo. Eu lembro que a última vez que eu estava fazendo previsão de sismo, né, ou seja, quando a Lua passa em oposição, por exemplo, a Vênus, acontece algum abalo aqui, né? Principalmente quando tá nessas linhas aqui. Enfim, já tem outros vídeos falando sobre isso, né? Sobre a tentativa de previsão de sismos, né? E Vênus está chegando, vai dar para trabalhar um pouquinho nessas ideias aí. E se preparem, né? Vamos dizer assim. O hemisfério sul, se preparem, né, para as chuvas com excesso, né? Não estou falando que não vai ter seca esse ano, nada disso. Eu estou falando é que se chover, vai chover no modo extremo, ou seja, vendaval, tempestade, às vezes grandes volumes de água em poucos minutos, entendeu? Ou seja, pode provocar inundações em regiões, em pontos que já tem inundação aí na cidade. No hemisfério norte, grandes nevascas, grandes tempestades de neve pode acontecer com a aproximação de Vênus. E é isso. E os furacão a gente já está observando aí, né? Tá acima do normal, né? A quantidade de furacão esse ano, talvez devido ao máximo solar e etc, né? Ainda tem, tô observando, né? Por exemplo, a relação é tanta coisa, é uma complexidade enorme esse negócio de configurações planetárias e lunares, que, por exemplo, se você for analisar aqui, ó, Júpiter nessa região aqui, ele está em oposição com o centro da galáxia, ou seja, com a parte mais densa da Via Láctea aqui. E a Terra bem no meio, né? O Sol, outros planetas no meio. Júpiter ele tem uma forte, no meu ver, Júpiter ele tem uma forte influência gravitacional, uma forte ligação com os elementos lá de trás, principalmente quando o Sol está passando ali também, né? Que é em janeiro, ou seja, mais ou menos essa configuração aqui assim, ó. Ou seja, o Solzão ali, né? Que é o nosso maior, o elemento mais massivo do sistema solar, né? Que compõe tem 99% da massa do sistema solar. Aí a gente tem Júpiter, né? Ali atrás existe uma, no meu entender, existe uma ligação forte que vai até aquele aglomerado lá atrás, né, da Via Láctea. E para você ter uma base, existe, para mim, existe uma relação aqui entre a inclinação da órbita lunar e as vezes que Júpiter passou aqui nessa região. Ou seja, quando Júpiter passa nessa região aqui, nem sempre é a inclinação de 28 graus de latitude. Ou seja, se for numa inclinação de 18 graus, a coisa pode ser mais branda, entendeu? Se for Júpiter passar aqui a cada 11 anos e tiver agora na inclinação de 28 graus, a coisa pode ficar mais azeda ainda no nosso planeta, ou seja, climaticamente falando.
Mas enfim, são teorias e mais teorias, né, aleatórias aí que eu criei usando esse software aqui. Vamos observar os próximos capítulos para ver se as minhas previsões aí sobre, pelo menos sobre o clima, estão corretas, né? É, deixa eu ver aqui. Também estou tentando fazer previsão de terremoto, mas ultimamente estou errando mais do que, embora eu já tenha observado alguns padrões já, né? Mas é isso aí, valeu, até mais.